Nós, vereadores de Fortaleza, precisamos sempre, o que é necessário e bem-vindo, pensar a nossa cidade. Por essa razão, já estando no meu segundo mandato, tenho conhecimento, assim como Vossas Excelências, que a cidade tem um plano diretor. Plano diretor nada mais é do que o desenho institucional, vereador Marco Aurélio, que demanda, que orienta e que norteia, a bem do desenvolvimento dessa nossa querida Fortaleza, muitas questões. E aí, eu quero dizer que amanhã, não deu tempo de colocar na pauta de hoje, mas amanhã terei a alegria de poder explicar melhor, quando da pauta poder ter nela o nosso requerimento 3194 de 2014, que requer justamente que essa Câmara, aprovando o nosso requerimento, possa enviar ao prefeito Roberto Cláudio uma solicitação de que a gente possa imediatamente ver cumprir as disposições do capítulo 9 do Plano Diretor de Fortaleza, justamente, vereadora Germana, no assunto que eu quero melhor discorrer agora. A intenção desse meu requerimento é de que a gente possa fazer uso de uma legislação muito bem elaborada. Eu não tenho dúvida que, para qualquer cidade, o plano diretor precisa deixar de ser letras em papéis e se tornar algo concreto, que se efetive e que se materialize. Justamente nesse aspecto é que eu quero tratar do tema do IPTU progressivo no tempo. Esse tema, IPTU, por si só, é matéria, às vezes, que parece dizer respeito apenas a tributaristas, mas claro que não. IPTU, a gente sabe que talvez seja o imposto que, de alguma maneira, se incide na cidade como um todo, porque até mesmo aquele que, muitas vezes, paga aluguel, não é dono do imóvel, mas o proprietário dá um jeitinho de querer passar a conta para o cidadão, mesmo quando ele não tem imóvel. E os que têm, naturalmente, estão submetidos a isso. E eu quero lembrar que da natureza desse imposto, a sua importância para qualquer cidade. E aí eu quero fazer o gancho, justamente com essa questão de que muitos proprietários de imóveis, às vezes, quer mesmo é especular, quer muitas vezes não utilizar o seu imóvel da melhor maneira, às vezes, inclusive, guardando para especular, e com isso a cidade perde em todos os sentidos. Eu quero, portanto, colocar de maneira mais dirigida o conteúdo desse nosso requerimento, que ao pedir ao prefeito, através de ofício, que ele possa exigir o cumprimento de quê? De que os proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados no território de Fortaleza, possa imediatamente sofrer medidas de parcelamento, de edificação e de utilização compulsória, sob pena de que, se isso não ocorrer, possa ser aplicado, nesses casos, a cobrança do IPTU progressivo no tempo. O nosso desejo é de justamente lembrar que o IPTU progressivo no tempo é uma consequência de um instrumento chamado parcelamento, edificação ou utilização compulsória. Ambos estão previstos pela própria Constituição Federal, no seu artigo 182, regulamentados por uma lei, a Lei Federal 10.257 de 2001, que nós conhecemos como o Estatuto da Cidade. Na verdade, isso que já está previsto nessas leis passou a ser adotado em Fortaleza a partir de 2009, quando da promulgação do nosso Plano Diretor Participativo, que é a Lei Complementar 62 de 2009.
Trata-se, portanto, de uma política pública de Estado obrigatória e que até o presente momento ainda não foi implementado nos governos do município de Fortaleza. E a vontade, vereador Evaldo, que é líder do prefeito na casa, a vontade que me move é de justamente, tenho certeza que Vossa Excelência concorda, como os demais vereadores, é poder justamente propor que o prefeito, dentre as muitas tarefas que naturalmente ele se depara, ele possa se deparar, que é o dever dele, a obrigação dele, de zelar pelo cumprimento desse plano diretor, numa medida que é muito interessante, que vem a bem da cidade melhorar em todos os sentidos, seja incrementando a arrecadação desse imposto necessário para que o Executivo chegue mais políticas públicas para o povo, seja no fato de que justamente as medidas previstas no plano diretor estão colocadas como meios de garantir o uso social da propriedade privada. A vontade de que a gente possa funcionar, que a gente possa ter essa legislação regulamentada para funcionar como um ultimato aos proprietários de imóveis, que se os seus imóveis se encontrarem não edificados, subutilizados ou não utilizados, serão obrigatoriamente cobrados pelo prefeito, pela prefeitura, sobre a sua utilização. É óbvio que já fica claro que a gente vai enfrentar essa situação de especulação, que há interesse, muitas vezes, de imobiliárias, se impõe apenas para superestimar, valorizar uma determinada área. A nossa intenção, porque quem paga o IPTU é o proprietário, é que o proprietário seja chamado a uma reflexão, vereadora Magali, de responsabilidade social. Ele tem um imóvel, é um direito privado, ele pode explorar, ele pode morar, ele pode usar. Agora, ele não deve se favorecer dessa lógica do mercado da especulação. O que o nosso requerimento e que o plano diretor, o nosso requerimento sugere que o prefeito passe a cumprir. E ao cumprir justamente o plano diretor, nós vamos exigir que esse proprietário, ele se posicione. Ele deverá apresentar projetos em torno daquele imóvel para justamente ficar claro que ele não está apenas especulando, vereador Evaldo. É diante dessa circunstância de que, se isso não ocorrer, se ele não apresentar no prazo de 1 ano projetos que justamente deixem claro que ele não está usando dessa especulação, em casos extremos, esses proprietários, se eles se recusem a cumprir o que o plano diretor estabelece, por mais de 5 anos, a prefeitura poderá, inclusive, realizar a desapropriação justamente desse imóvel. O que a prefeitura, não tenho dúvida, vai compreender é que o plano diretor, quando apontou esta possibilidade, Evaldo, é a seguinte questão que se conjuga. Nós queremos mesmo é que esses imóveis possam ser utilizados para moradia, por exemplo. O tanto de imóveis que nós temos, não apenas no centro, mas em muitos locais dessa cidade, que poderiam estar sendo alugados, servindo para moradia, estão desocupados para a especulação, cobrar mais caro, inflacionando inclusive o preço naquele território, atendendo apenas a sanha de lucro do setor imobiliário. Isso não é razoável para uma cidade que tem um déficit habitacional tão imenso. Além do mais, a prefeitura precisa, inclusive, cobrar o IPTU progressivo desse cidadão, para poder dizer que ele não pode estar especulando, pilhando e aumentando o valor do seu imóvel, às custas dessa movimentação, e o município concordando, não fazendo nada. Vamos tributar, vamos cobrar mais caro desse imóvel. Essa é a intenção, inclusive, de que, se o IPTU progressivo
está previsto, ele precisa ser aplicado. Na pior das hipóteses, vereador Evaldo, se nós não arrecadarmos mais, esse imóvel vai cumprir uma função social. Ele vai deixar de servir para especulação, vereador Ronivaldo, para concluir, e vai ser ocupado para aluguel, ele vai ser utilizado socialmente para uma função que sirva melhor a cidade do que a mera especulação. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Amanhã retornaremos, presidente Antônio Henrique, a esse debate, visto a apresentação do meu mandato do requerimento 3194 de 2014, que requer que seja enviado da Câmara o ofício ao prefeito Roberto Cláudio, solicitando a imediata aplicação do plano diretor. Muito obrigado. A mesa toma ciência